gente vai falar um pouquinho diferente. Normalmente eu falo de enxerto, mas eu acho que esse trabalho é interessante, que é uma pesquisa do doutorado. A gente está trazendo aí um tema bem recente, realmente bem controverso. Então, vou tentar mostrar aí que a gente consegue resultado, mesmo frente a grandes adversidades, né? Então, o tema dessa aula, na verdade, a gente vai conversar um pouquinho hoje. Eu não sei como está a formalidade do evento, mas quem tiver dúvida, quiser parar, quiser conversar, pode chamar aqui que a gente dá uma explicada, tá? Foi uma pesquisa que a gente fez, na verdade, uma revisão sistemática, vou mostrar aí durante a aula, em que a dúvida que a gente tem é o seguinte: será que eu preciso realmente de todas as paredes de um alvéolo íntegro quando eu vou trabalhar com implante imediato? Porque quando a gente vai trabalhar, vai pela literatura, a gente encontra que é algo muito restrito, né? Eu tenho um protocolo muito rígido, tem algumas escolas que preferem nem atuar com imediatismo, ainda nesses idos já em implantodontia. A gente está com tanto avanço em implantodontia, mas ainda hoje, ainda tem algumas pessoas que são reticentes frente ao imediatismo. Aqui no Brasil é algo mais comum, mas quando a gente vai realmente procurar amparo, a gente tem um pouco de dúvida. Então, o tópico da aula é justamente esse: se a gente vai conseguir entregar algum resultado estético favorável, mesmo frente a esse alvéolo comprometido, a ausência dessa tábua óssea vestibular. Primeira coisa que eu tenho que entender é que, assim, eu acho que isso é comum em todo canto que a gente vai, que tem curso, a gente que tem aluno. Quando eu me deparo com um paciente que está perdendo o elemento dentário, eu vejo que aquele aluno ele tem uma ânsia para poder entregar um implante imediato. A questão pode parecer simples, porque o paciente está perdendo o dente, então talvez eu consiga botar um parafuso naquela região, já que suportava esse dente. A questão é que a gente foge um pouco do protocolo convencional da implantodontia, então realmente eu preciso ter um pouco mais de know-how, eu tenho que estar um pouco mais acima na minha curva de aprendizado, porque quer queira, quer não, o implante imediato ele vai agregar todo o trabalho da implantodontia no momento só. Então, a vantagem do implante imediato é realmente eu possibilitar a resolução por completo daquele caso, com poucas sessões. Então, essa seria a maior vantagem. Então, eu tenho que agregar o conhecimento da cirurgia, porque eu preciso remover aquele dente, eu tenho que manter uma cirurgia minimamente traumática para favorecer a reparação óssea, eu tenho que entender de periodontia, eu tenho que saber avaliar o fenótipo daquele paciente, perdão, e eu tenho que saber fazer prótese, manejar uma prótese, porque eu tenho que entregar uma prótese imediata, provisória. Então, no primeiro momento, eu tenho que entender de biologia óssea, porque não adianta eu colocar um implante em um alvéolo e eu não saber qual é a repercussão da extração daquele elemento dentário frente aos tecidos periodontais. Então, vou ter alterações, eu preciso conhecer essas alterações para poder ter um melhor resultado. Eu tenho que saber trabalhar com substitutos ósseos. Então, muita gente não faz preenchimento de gap, mas o indicado realmente é eu fazer algum tipo de enxertia naquela face vestibular, entre a parede alveolar e a superfície do meu implante. Eu tenho que saber trabalhar com substituto ósseo, tenho que saber escolher o substituto ósseo adequado. Eu preciso colocar o meu implante na posição tridimensional ideal, e essa posição ela vai ser ditada pela prótese. Então, a coroa me diz aonde que é a posição daquele implante, a plataforma protética me dá uma indicação de onde deve estar essa posição do implante, tá? O fenótipo gengival, o conhecimento do fenótipo gengival me faz antever se eu tenho um risco maior de recessão ou se esse paciente ele é favorável esteticamente. Perdão. Se o fenótipo gengival não é favorável, eu vou pensar em trabalhar com a manipulação tecidual. Então, eu preciso saber mudar o fenótipo gengival daquele paciente, eu tenho que saber trabalhar com o tecido conjuntivo, tenho que saber trabalhar com substitutos gengivais, o que quer que for, mas eu tenho que saber manipular esse tecido mole. Não adianta ter feito nada disso de cirurgia se eu não escolho corretamente qual componente protético eu vou botar naquela região. Então, a gente sabe hoje que, dependendo do componente protético, da emergência desse componente protético, da angulação de ataque desse componente protético, eu posso levar uma reabsorção óssea, ou eu posso levar uma manutenção daquela crista. E, por fim, não adianta ter feito tudo isso corretamente, escolhido o componente protético correto, mas eu não sei conformar um provisório. Eu não sei como fazer uma cirurgia, eu não sei como preparar uma prótese, um perfil de emergência, trabalhar o crítico e o subcrítico. Porque se eu pecar nesse aspecto, eu também vou levar uma recessão gengival. Então, apesar de parecer muito simples, todo mundo querer tratar, na verdade eu tenho que estar lá em cima da minha curva de aprendizado para poder colocar todos esses conceitos em práticas
né, naquele momento que o paciente sentou na minha cadeira. Só dessa forma eu vou conseguir entregar um resultado final de excelência, um resultado final estético, satisfatório. Tá? Então, a gente olha os pacientes que são tratados com implantes imediatos e a gente repara que eu consigo devolver uma arquitetura. Eu tenho dificuldade em encontrar qual o elemento dentário que foi substituído por um implante, qual que foi reabilitado por uma prótese implante suportada, a não ser realmente naqueles casos em que eu olho pela mucosa. E eu vejo que teve uma deiscência, então, apesar da margem estar em posição, mas eu tenho uma área aqui que me indica que tem implante. De toda forma, dependendo do que eu faça de tratamento, talvez eu tenha um pouco mais de dificuldade de encontrar qual foi o elemento reabilitado por implante. E a gente vê que todos esses casos tiveram reabilitações de implantes suportadas. Então, eu consigo entregar um resultado de excelência, eu consigo entregar uma prótese que é muito natural, tá? Uma estética muito favorável, parecida com o dente natural, a gente tenta devolver ou manter essa arquitetura natural, e eu tenho que entender que esse tipo de resultado eu só consigo frente a implantes imediatos. Porque quando eu faço um implante imediato, eu estou mantendo, eu estou preservando aquela estrutura. Então, um implante imediato com a prótese suportar, uma prótese provisória suportada por implante imediatamente, o que vai acontecer é que eu vou dar suporte para a papila, eu vou dar suporte para a margem e eu vou conseguir preservar aquela arquitetura gengival. Então, a única forma de garantir alguma papila entre meus implantes com uma altura um pouco maior, realmente, é fazendo implante imediato e carregando esse implante com a prótese. Então, implante imediato, quando a gente trabalha com imediatismo, eu tenho que entender que para a papila não existe resultado melhor. A única forma de garantir esse resultado, essa manutenção de altura de papila, é com a prótese imediata sobre implante, porque eu vou estar dando suporte para aquela estrutura. A partir do momento que eu tiro aquele elemento dentário, que eu vou trabalhar com rebozo cicatrizado, talvez eu tenha até a manutenção da margem, seja mais simples eu trabalhar com a margem gengival, eu manter aquela margem. Só que eu vou estar abrindo mão de papila por conta dessa segurança. E talvez isso não me dê a resposta estética que eu quero no final do meu trabalho. O problema que eu vou ter no implante imediato, e como a gente viu, é em relação à posição tridimensional desse implante. Então, eu vou sempre tentar colocar uma prótese parafusada, então eu vou trabalhar com a emergência do meu implante no símbolo, só que o problema é que muitas vezes eu não consigo, mesmo fazendo tudo correto. Então, quando a gente fala de Joseph Kahn, que é a referência em implante imediato, tá? Vários trabalhos falando disso, ele fala que mesmo quando eu faço todo o preparo do meu alvéolo, quando eu tenho todo o cuidado de colocar um implante imediato, o meu preparo está adequado para a posição do implante, muitas vezes o meu implante, ainda assim, ele fica 1 milímetro mais vestibular. Muitas vezes esse implante vai angular em direção ao vestibular e ele vai sair de uma prótese parafusada para uma prótese cimentada. Porque diferente do rebozo cicatrizado, que eu tenho estabilidade para a instalação do meu implante, para a fresagem daquele alvéolo, o que vai acontecer é que no implante imediato eu não tenho a resistência daquela face vestibular. Então, assim que eu colocar a minha fresa em posição, que começar o preparo do alvéolo, o que vai acontecer é que eu vou ter aquela ausência de resistência na vestibular, então minha broca vai caminhar naturalmente para aquela região de menor resistência. Quando eu for colocar o meu implante, e como eu quero um carregamento imediato, eu preciso, normalmente, a gente trabalha com implantes cônicos e agressivos. E como o implante é cônico, na hora que ele começar a aumentar o diâmetro na região cervical, ele vai começar a se inclinar naturalmente para a face vestibular. Então, apesar de eu fazer um preparo, fazer a fresagem, colocando o implante na posição correta, tem outros fatores também que podem levar a um insucesso. Então, para garantia de um resultado, para manutenção da margem, a gente sabe que eu tenho que manter esse gap, eu tenho que manter esse jumping space para poder ser preenchido com o biomaterial. E dessa forma eu consigo aumentar o tamanho dessa face vestibular, a quantidade óssea dessa tábua vestibular, né? Em contrapartida, quando eu não trabalho com implante imediato, o que a gente vai ver é que eu tenho a manutenção da margem. É mais simples eu manter a margem naquela região, porém, como foi dito, eu perco em altura de papila. Então, a gente tem que pesar no custo-benefício o que é mais interessante para mim. Se for uma região anterior, paciente com sorriso alto, que expõe aquela faixa de gengiva, talvez essa perda de altura de papila seja catastrófica do ponto de vista estético. Numa região posterior, talvez seja algo que possa relevar. Então,
não tem necessidade de colocar um provisório imediato nessa região, talvez não me sinta à vontade com isso, talvez não queira trabalhar com imediatismo, prefira fazer uma preservação alveolar, então vou trabalhar com segurança para a margem, mas eu vou perder parte da altura dessa papila. E é como eu disse, manter a altura de papila frente a implante imediato muitas vezes é simples, porque dificilmente eu vou errar na posição da instalação do implante no médio distal. Eu tenho os dentes adjacentes como referência. O problema vai estar justamente quando a gente vai angular ou quando dá essa inclinação para vestibular ou quando o meu implante ele migra alguns milímetros para a região vestibular. Então, o que vai acontecer é que eu posso ter a competição do titânio, do implante ou da prótese com aquela mucosa. E o que vai acontecer é que eu nunca vi na briga da mucosa com o titânio, a mucosa sair ganhando e o titânio reabsorver. Então, realmente vai reabsorver aquela mucosa, eu vou ter exposição daquela área cervical, vou ter migração da minha margem. Então, esse seria o maior risco de trabalhar com implante imediato. Só como ilustração, então, implante imediato, quando a gente vai fazer o preparo para a instalação desse implante, se eu tenho um implante que ele é ativo, muitas vezes eu consigo corrigir a posição desse implante no momento de instalação. E no momento da fresagem, quando eu começo a fazer a fresagem daquele alvéolo, muitas vezes parece que o meu implante vai estar totalmente fora de posição, porque eu tenho que criar uma resistência na ponta da minha fresa para poder, finalmente, eu conseguir colocar ou estabilizar as fresas subsequentes. Então, a primeira fresa, a fresa lança, parece que vai entrar totalmente errado, porque eu tenho que entrar com approach vestibular. A ponta da minha fresa vai criar agora uma resistência e conforme minha fresa vai descendo, eu vou corrigindo para aí sim colocar o meu implante na posição correta. Então, dá um pouquinho de trabalho, mas é isso que a gente precisa fazer para garantir que meu implante vai estar numa posição mais palatina. E aí tem a minha prótese, todo o preenchimento daquele espaço lá embaixo, e minha prótese ela tem que ter uma conformação, um diâmetro similar ao dente que foi extraído. Porque se ele tiver um diâmetro diferente, se ele for mais volumoso que o dente que acabou de extrair, eu vou migrar minha margem para apical. Se ela tiver menos diâmetro do que o dente que foi extraído, talvez eu não dê o suporte necessário para essa mucosa cicatrizar corretamente. Tá? Então está aí o implante de posição, a prótese imediata capturada. E conforme o tempo vai passando, a gente vê a quantidade de osso, a preservação daquela estrutura, então isso aqui vai cicatrizar muito bem. Tá? E agora acontece justamente a questão do conhecimento biológico. Eu sei que quando eu removo um dente, uma estrutura dentária, eu vou ter alterações naquele alvéolo, isso daí já estão mais do que bem descritas na literatura, e principalmente essa repercussão ela vai ser muito mais vista na face vestibular. Então, quando eu olho minha face vestibular e eu comparo com a face palatina, eu não preciso ser nenhum perito em histologia, em citologia, para ver que essa tábua óssea vestibular ela é muito mais delicada, muito mais delgada do que a tábua palatina. Então, se eu aumentar o tamanho dessa microscopia, o que vai acontecer é que eu vejo que a conformação da tábua vestibular é diferente da tábua palatina. Então, na tábua vestibular, eu tenho duas letrinhas, a BB, que nada mais é do que o osso fasciculado. Ou seja, é um osso que é totalmente dependente do dente, do ligamento periodontal. Eu tenho, em contrapartida, na face palatina, a associação desse osso fasciculado com a tábua óssea cortical. Então, quem está sofrendo ação intensa do osteoclasto vai ser o meu osso fasciculado, enquanto a cortical óssea ela aguenta o desaforo dessa reabsorção óssea. E isso, quando passar o tempo de reparação do meu alvéolo, eu vou começar a reparar que eu tenho muito mais reabsorção óssea na face vestibular do que quando comparada com a face palatina. E isso, clinicamente, vai resultar numa inversão daquela crista. Então, inicialmente, eu tinha uma crista vestibular mais alta do que a crista palatina, e conforme eu vou tendo a evolução da minha reparação do alvéolo, eu vejo que eu tenho a inversão dessa crista. Então, chegando ao ponto de, depois de reparado totalmente o meu alvéolo, eu vejo que eu tenho lá de 1,5 a 2 milímetros de diferença em altura em relação ao que era antes, ou seja, 1,5, 2 milímetros de recessão marginal, tá? De gengiva, né? Recessão gengival. E eu vejo que eu só começo a diminuir o índice de reabsorção dessa tábua vestibular, porque agora eu vou começar a apresentar uma cortical óssea nessa região. Então, conforme eu vou caminhando para a apical, eu vou aumentando o volume daquela mucosa, daquele osso vestibular,
e aí, conforme eu aumento o volume daquele osso, agora sim eu tenho associação do osso fasciculado com o osso cortical vestibular. Tá? E isso daqui, em vários trabalhos, a gente vai ver a repercussão pós-exodontia. Então, um trabalho bem interessante da Chapuis, que ela mostra que são dois padrões diferentes de reabsorção. O primeiro padrão é o de um paciente que apresenta uma espessura interessante de tábua óssea vestibular. Em contrapartida, eu tenho um paciente que tem uma delicadeza, uma tábua óssea vestibular mais delgada. E a partir do momento que eu remover o osso nessa tábua óssea mais delgada, o que vai acontecer é que eu vou começar a sofrer uma ação mais intensa de reabsorção. Contrapartida, aquele paciente que tem uma tábua óssea mais volumosa, ele vai sentir menos essa extração, a remoção desse elemento dentário. Tá? Então, no pós-operatório, o acompanhamento, o que a gente vai ver é isso. O paciente que tinha uma tábua óssea inicial espessa, ele sente pouco, ele tem pouco reflexo na reabsorção daquela tábua óssea após o reparo do alvéolo. Quando o paciente tem uma tábua óssea mais delicada, o que a gente vai ver é a produção de um defeito ósseo de grande intensidade ou de grande dimensão na face vestibular. Tá? Então, eu já começo a entender que aquele artigo do Araújo e Linde, ele dá uma maneira geral. No artigo da Chapuis, eu já começo a ver que existe diferença de um paciente para o outro. Independente, quando eu tenho uma reabsorção dessa região, essa reabsorção ela é muito mais intensa na face vestibular, enquanto que na região interproximal, praticamente o meu osso permanece inalterado. Então, o que a gente vai ver é que eu tenho, na região central do meu alvéolo, uma reabsorção de cerca de 70% daquela tábua óssea, enquanto que dificilmente eu vou ter alterações na face interproximal. Eu vou ver também que essa tábua óssea fina, ela vai sofrer muito mais a ação dessa reabsorção óssea pós-exodontia do que quando a gente fala de uma tábua óssea espessa. E eu posso classificar esses indivíduos agora em alguns fenótipos gengivais. Então, eu já espero um paciente com uma grande quantidade, um bom volume de osso alveolar, vestibular, e eu tenho, em contrapartida, um paciente que já tem fenestrações na face vestibular, com osso bem delgado. Então, a gente consegue identificar um paciente que tem um fenótipo gengival espesso, e eu consigo ver um paciente que tem um fenótipo gengival fino. Fenótipo gengival espesso, esse meu paciente, ele vai apresentar um dente retangular, um dente mais quadrado. Então, isso quer dizer que ele tem uma superfície de contato. Isso quer dizer que esse paciente tem uma papila curta. Esse paciente vai apresentar também um volume de mucosa muito mais interessante, uma área de tecido queratinizado mais alta. Em contrapartida, o meu paciente com fenótipo gengival fino, ele tem uma gengiva muito mais delicada. Ele tem recessões gengivais só por conta de escovação. Ele tem um dente que o ponto de contato é mais próximo ao incisal. Então, ele precisa de mais área para preenchimento daquela papila. Então, ele vai ter uma papila longa. Ele tem um escalonamento muito maior, um fechonamento muito maior dessa mucosa, dessa margem gengival. E no meio do caminho, eu tenho um paciente que eu não consigo identificar se ele é espesso ou se ele é fino, porque ele tem características desses dois fenótipos gengivais. Então, eu tenho um paciente que ele é altamente previsível para o meu tratamento com implante. Eu sei que esse paciente que tem uma bolsa nessa região e ainda assim ele mantém a margem, mesmo frente à infecção, eu sei que é um paciente que, se eu remover aquele dente e colocar um implante, é um paciente que tende a manter essa margem em posição. Em contrapartida, eu tenho outro paciente que tem recessão gengival. E se eu fizer o tratamento de remoção desse dente e colocação de implante, o que vai acontecer é que possivelmente ele vai piorar essa recessão gengival. Então, é um paciente que eu não tenho previsibilidade, eu vou precisar de outras cirurgias, além do que só a colocação do implante. Pelo menos é isso que a literatura me recomenda. Tá? Para azar do dentista, esse paciente que tem um fenótipo mais estável, ele compreende apenas 12% da nossa população. Os outros, ele atende por apenas 20% da nossa população. Os outros 80% são intermediários ou finos. Então, são pacientes que eu não tenho previsibilidade no tratamento. Então, dessa forma, quando eu for tratar o meu paciente para um implante imediato, eu tenho que imaginar que 80% da minha população vai precisar de uma cirurgia coadjuvante, como, por exemplo, uma cirurgia para mudança desse fenótipo gengival.
Eu preciso entender agora, e aí que a gente começa a entrar nessa questão de por que eu preciso do meu alvéolo íntegro, eu preciso entender agora da biologia. Então, por que aquela face vestibular sofre tanta alteração a partir do momento da exodontia? Eu tenho que entender que o suporte vascular daquela minha tábua vestibular, ela vem de 3 caminhos. Ela vem do periósteo, porque o periósteo vai nutrir aquela tábua externa. Ela vem do ligamento periodontal, daquele dente que estava em posição, e esse tecido mole que vai dar suporte nutricional para aquela tábua interna. E ela pode vir também do endósteo, ou seja, por dentro do osso eu posso ter alguns vasos que vão nutrir aquela região. O problema é, se eu faço um rebatimento de retalho, e eu exponho aquele defeito, eu exponho aquela área, então eu não consigo fazer uma cirurgia minimamente traumática, e eu vou elevar aquele retalho, eu vou desnudar aquele osso, eu estou cortando a nutrição do periósteo. A partir do momento que eu tirei o dente, obrigatoriamente eu rompi aquele ligamento periodontal. Então eu tirei essa nutrição também. Ou seja, a minha nutrição ela viria apenas do endósteo. O problema é que a nossa tábua óssea vestibular ela é tão delicada que muitas vezes eu não tenho espessura suficiente de osso para ter uma nutrição vindo por dentro dele. Ou seja, aquele paciente que a gente viu que tem uma delicadeza naquela tábua, tem uma tábua muito delgada, que é basicamente formada por osso fasciculado, é um paciente que não vai ter a nutrição vinda do endósteo. Então, por que eu vou me preocupar com essa tábua íntegra no primeiro momento se essa tábua não me pertence? Ela vai ser totalmente reabsorvida depois da remoção do elemento dentário. Então, quando eu busco amparo na literatura para tratar imediatamente com implante, o que acontece é que a literatura é muito rígida. Então, tem, por exemplo, o artigo do Tarno, que ele fala para mim a divisão em 3 tipos de alvéolo. Eu tenho um alvéolo, que é altamente propício para a instalação de implante imediato, em que eu tenho a tábua óssea preservada e a margem gengival em posição. Eu tenho aquele alvéolo tipo 2, em que eu tenho a perda em altura de osso, mas eu tenho a manutenção da minha tábua vestibular. Desculpa, mas eu tenho a manutenção da minha margem gengival. E, por fim, eu tenho aquele último paciente que apresenta a recessão gengival associada com essa perda em altura da tábua vestibular. E os autores, eles recomendam que mesmo nesse tipo 2, quando eu tenho perda de osso na região vestibular, eu deveria fazer uma preservação alveolar. Então, eu deveria colocar uma membrana de colágeno, preencher esse alvéolo com biomaterial e fechar essa estrutura para colocar um implante no segundo momento e ter segurança no meu resultado. Dessa forma, daria previsibilidade do meu tratamento. Então, segundo esses autores, apenas o tipo 1 seria indicado para um implante imediato e para ozonalização. Eu tenho um artigo que me classifica, e esse eu acho muito interessante, porque esse me classifica não em relação ao defeito, mas esse me classifica em relação à conformação do alvéolo e sua relação com o ápice do dente. Então, eu tenho um paciente que ele pode ter o ápice dentário inclinado para a palatina. Eu tenho um paciente que ele tem um ápice dentário inclinado para o centro, mas essa raiz preenche todo o alvéolo. Eu tenho um paciente que tem um ápice dentário inclinado para a região palatina, que seria onde eu estabilizaria o meu implante. E eu tenho aquele paciente que muitas vezes tem uma constricção do alvéolo nessa região mais apical que me impede a instalação com segurança de um implante. Então, dentre esses alvéolos, apenas o alvéolo do tipo classe 1 seria favorável para a instalação do meu implante imediato. E esse artigo eu entendo porque a instalação do meu implante ela vai acompanhar a parede palatina e esse osso basilar. Eu vou conseguir estabilizar o meu implante nessa região para poder suportar uma prótese imediatamente. E, por fim, a gente tem um trabalho do Kahn, do Salam, do Lozano, em que eles falam que o tipo de defeito também pode ser perigoso em relação ao resultado final. Então, quando eu tenho um paciente que tem manutenção da margem da crista óssea, é um paciente que é indicado fazer implante imediato. Quando eu tenho defeitos do tipo U, seja ele profundo ou raso, esse paciente já começa a correr um risco estético desnecessário no tratamento com implante imediato. E a gente tem aquele defeito que envolve também as cristas ósseas interproximais. E esse realmente seria muito arriscado de você implantar imediatamente, já que você estaria preservando esse defeito de papila. E aí, quando a gente vai procurar casos e vai fazer o acompanhamento, a gente vê que muitas vezes o que a literatura recomenda, o que está sendo encontrado lá, o que estão dando suporte para a gente, talvez tenha modificado. Só que não chegou nada ainda me dando evidência científica para isso.
Então, pega um paciente que tem indicação de remoção dos dois centrais, só que a gente pensou na biologia e o que eu vou fazer é remover um central, eu vou instalar um implante imediato nessa região, com provisório imediato, e eu vou preservar o outro dente durante 6 meses, para poder essa papila estar estabilizada por esse dente. Está aí a indicação, eu tenho indicação por reabsorção externa dos dois elementos. Então, eu faço a cirurgia de instalação do meu implante de maneira convencional, como a gente já mostrou até agora. Eu faço a perfuração e eu tento colocar esse meu implante numa posição mais para o cíngulo, acompanhando a parede palatina. Eu sempre gosto de trabalhar com próteses parafusadas, então está aí mostrando a posição do meu parafuso. E o paciente vai sair do consultório dessa forma. Então está mostrando aqui o sangue vindo por dentro do sulco. Nesse caso não foi feito conjuntivo, foi feito preenchimento do gap, né, um sobrepreenchimento daquele gap, e a gente utilizou a própria coroa do paciente como prótese provisória. O interessante é a gente ver que quando esse paciente volta com um mês, eu tenho aquela recessão gengival, mas a saúde daquele implante vai estar garantida. Então o implante está vindo cicatrizando muito bem. Ou a gente vai fazendo acompanhamento mês a mês desse paciente e eu vejo que aquela margem gengival dele está começando a ser tratada, sem precisar fazer nenhum tipo de intervenção. A intervenção que foi feita foi instalação do implante na posição tridimensional ideal, preenchimento do gap e a instalação da coroa imediata para dar suporte para os tecidos. E depois de 6 meses, quando o paciente volta para a gente tratar o outro dente, eu vejo agora que ele não tem mais recessão gengival no dente que foi feito o implante, não no dente natural dele. Então, quer dizer que o tratamento com o implante pode ser feito não só frente a uma tábua óssea vestibular ausente, porque se esse paciente tem recessão, ele tinha defeito de tábua óssea vestibular, mas quer dizer que quando eu trato corretamente com o implante, isso é muito favorável para aqueles tecidos perimplantares. Então, se eu der tempo para esse tecido, possivelmente eu vou ter uma melhora daquele quadro. Então, é um paciente que mostra para mim que, por incrível que pareça, contra toda a literatura, talvez eu possa fazer implante imediato, com provisório imediato, mesmo frente a defeitos alveolares. E daí surgiu a dúvida. Isso daqui foi sorte? Ou será que eu encontro um amparo na literatura? Porque até um consenso que teve do ITI em 2017, ele me dizia que eu só poderia fazer implante imediato se eu tivesse as condições ideais. Então, a gente procurou fazer uma revisão sistemática justamente com essa pergunta. Será que essa parede óssea vestibular ela é realmente necessária para alcançar resultado estético em implantes imediatos? O nosso trabalho já foi aprovado, deve estar sendo publicado agora no início do ano, com uma revisão sistemática. Dentre todos os artigos na literatura, a gente conseguiu incluir 12. Desses artigos, eu tenho estudo clínico observacional e eu tenho 3 revisões, 3 estudos clínicos randomizados. Tem defeitos menores em alguns artigos, de 1 milímetro, mas eu tenho defeitos maiores, com mais de 10 milímetros, envolvendo toda a tábua óssea vestibular. Para ser incluído na nossa pesquisa, só selecionamos artigos que falavam de implante imediato e provisório imediato, e, claro, que fossem área estética, que eu pudesse ver a repercussão desse defeito ósseo na área estética. 9 tratamentos, 9 artigos utilizaram conexão cônica interna. Então, claro, se eu estou trabalhando em área estética, eu vou procurar trabalhar com implante do tipo Cone-Morse. Mas, por incrível que pareça, 2 artigos trabalharam com a conexão paralela interna e um desses artigos ainda utilizou um implante com hexágono externo. Por incrível que pareça, 2 artigos não fizeram preenchimento de gap do tecido mole, porque queriam avaliar exatamente a repercussão daquele defeito frente à entrega de resultado estético satisfatório. Todos os trabalhos utilizaram provisório entre 3 e 6 meses, era o tempo mínimo para poder trocar isso aqui para uma definitiva, e o que se viu, o que a gente avaliava, é que todos os trabalhos, tendo uma pequena ou um pouco maior recessão gengival no segundo momento, nenhum deles não conseguiu resultado estético, entregar resultado estético.
Então, por incrível que pareça, frente a defeitos ósseos vestibulares, ainda assim eu consigo entregar um defeito estético. Esse artigo eu acho interessante porque esse artigo sintetiza muito bem essa questão de resultado. Se o paciente ele chega para mim com Pink Static Score interessante, ótimo, eu vou entregar um resultado final ótimo. Se esse paciente ele tem um Pink Static Score bom, eu vou entregar um resultado bom. Se o PES desse paciente é aceitável, possivelmente o resultado final vai ser aceitável. O problema maior vai estar quando o meu paciente ele já tem uma alteração muito grande daquela estética inicial. Então, talvez a estética final ela continue prejudicada. Então, mesmo melhorando o Pink Static Score, talvez ainda assim eu fique numa faixa que não seja adequada. Então, quando eu tenho alterações que chegam à papila, talvez essas conjunturas sejam difíceis de tratar de forma imediata. E aí o que eu tenho que entender é isso. Dentro da pesquisa que a gente fez, eu vi que após a cicatrização do rebordo alveolar, quando eu trabalho com elevação de retalho, eu vou acelerar em muito, eu vou aumentar a quantidade de osso que vai ser reabsorvido. Então, eu estou aceitando perder pelo menos 1,24 milímetros em altura de tábua óssea vestibular. Eu estou aceitando perder, comprimir meu alvéolo em pelo menos 3,79 milímetros nessa região horizontal, tá? Na crista. Isso muda quando eu não levanto o retalho. Então, eu diminuo minha reabsorção para 1 milímetro. Então, tem uma diferença muito grande na taxa de reabsorção, dependendo do tipo de procedimento que eu faça. Mais do que isso, a gente encontra na literatura. Quando eu faço elevação de retalho, eu corro um risco de perder papila, porque eu vou levar a reabsorção para aquela área que inicialmente não seria reabsorvida, na área interproximal. Eu vejo que, dependendo da conexão que eu vou trabalhar nessa área estética, eu vou levar uma maior ou menor reabsorção. Então, se aproximando a 2 milímetros, quando eu trabalho com conexões hexagonais externas, e quando estou trabalhando conexão cônica interna, eu me aproximo de perda zero. Tem um trabalho antigo, Joseph Kahn, esse trabalho é de 2007, então ele mostra que quando tinha um defeito, ele ia encarar esse defeito, ia fazer a reconstrução dessa parede vestibular, porque ele via que, na verdade, ele criava uma recessão. Então, ele piorava a estética do paciente quando ia fazer um implante imediato com reconstrução, e essa reconstrução estava exposta por meio de rebatimento de retalho. Esse é o trabalho do Buser, que é o consenso, então o consenso do ITI, que ele fala justamente isso. Quando que eu vou fazer o implante imediato? Apenas quando eu tiver condições clínicas ideais. Ou seja, o paciente ele precisa ter uma tábua óssea vestibular intacta. Ele precisa ter um fenótipo gengival espesso. Ele precisa ter um fenótipo ósseo espesso. Ou seja, eu só deveria fazer implante imediato com provisionalização naquele paciente que é ideal. Mas é a conversa que a gente estava tendo. Em que mundo esses autores vivem? Porque se meu paciente está perdendo um dente, pode ser por motivo de trauma, por motivo de infecção, uma fratura, o que for, dificilmente esse paciente vai ter um alvéolo íntegro, porque ele tem alguma repercussão biológica naquela área, ele tem alguma agressão naquela região. Então, dificilmente eu vou encontrar um paciente com essas condições perdendo o elemento dentário, principalmente na área estética. E é justamente o que a gente encontrou no trabalho. Eu tenho um trabalho como o de Felachosa, que ele mostra que tem defeitos com mais de 10 milímetros e ainda assim eu consigo resultado estético favorável. Ou seja, por conta de 5 anos, esse trabalho é de 2017, eu tenho agora um pensamento totalmente diferente do que o ITI me passava. E por incrível que pareça, o próprio ITI, a Straumann, tem mudado a filosofia e já está revendo esse consenso. Então já está indicando agora implantes imediatos, provisionalização imediata. Esse trabalho do Lee é um trabalho que está dentro da revisão sistemática da gente, que mostra justamente isso. No comparativo de flap e flapless, eu não devo fazer flap, eu não devo rebater o retalho, porque realmente leva a uma reabsorção muito maior daquela região. O consenso entre os autores, é o que a gente segue na nossa prática diária, é que independente do tamanho do alvéolo, eu tenho que trabalhar com meu implante de menor dimensão. Tem que ser o implante mais delicado possível, indicado para aquela região. Então, se eu tenho um canino, se eu tenho central, um implante de 3,5 já é mais que o suficiente.
Se eu tenho um lateral, talvez um implante de 3 seja suficiente. E dessa forma eu vou conseguir afastar a plataforma do meu implante, vou conseguir afastar essa região vestibular do meu implante da tábua óssea vestibular para pelo menos 2 milímetros, o mínimo de 2 milímetros. Se eu conseguir afastar isso por 3 milímetros, ainda melhor, porque eu crio um jumping space, eu crio um gap, e esse gap vai ser preenchido com biomaterial de lenta reabsorção. Então, eu tenho a possibilidade de criar uma espessura óssea que vai ser muito favorável para essa região. Tem um artigo que abusa desse preenchimento, que é um artigo do Chu, que o que ele faz é trabalhar com o dual zone. Então, ele tem essa área que seria de mucosa, ele faz o preenchimento daquela região do gap, mas ele preenche também essa área de mucosa com o biomaterial. E ele garante uma fibrose dessa região para poder dar mais estabilidade para esse tecido. Então, são algumas filosofias para tentar manter a integridade dessa região. Tá? O que eu posso preencher? A gente encontra na literatura algo contra o saltógeno, porque o saltógeno tem um turnover muito rápido. Porém, alguns autores falaram que aquele próprio osso, quando sai da minha fresa, que eu acabei de fazer o preparo, eu posso aproveitar aquele osso e fazer o preenchimento do gap. E dessa forma eu minimizo o trauma do meu paciente, eu minimizo o custo. Ou então eu posso puxar aquele meu biomaterial. Então, de preferência, um osso particulado heterógeno, a hidroxiapatita heterógena, de lenta reabsorção, e esse é o mais indicado realmente para a gente trabalhar essa região. Alguns autores, como por exemplo José Carlos da Rosa, trabalham com lâmina óssea autógena. Então ele remove uma lâmina óssea da tuberosidade e ele a posiciona nessa região e tem bons resultados. Então a técnica específica aí do Rosa, que é a RDI. Meu implante vai ser guiado pela parede palatina, então ele vem tangenciando essa parede palatina e eu vou emergir esse implante na região do cíngulo para poder possibilitar a instalação de uma prótese parafusada. Essa é a minha preferência. O perfil de emergência do implante é interessante. Então, quando eu trabalho com o meu implante posicionado mais palatinamente, eu consigo uma angulação favorável para essa emergência. E essa angulação ela é dita que até 30 graus de emergência é uma angulação que favorece a cicatrização do tecido mole nessa região cervical. Então, eu crio espaço para essa região. Mais do que isso, eu deixo um contorno côncavo nessa área, abaixo da minha margem, para poder aumentar esse espaço que vai ter a cicatrização de tecido mole. E só essa área da margem é que vai ter a mesma dimensão que a minha coroa dentária, do dente que acabou de ser extraído. Como eu trabalho com conexão cônica interna, então eu devo afastar a minha margem clínica da cervical do meu implante em pelo menos 3 a 4 milímetros. E dessa forma eu consigo criar aí o perfil de emergência ideal. Para quem trabalha com hexágono externo, hexágono interno, como foi visto aí no trabalho, eu não posso trabalhar afundando 3 a 4 milímetros. Então, a cervical do meu implante vai estar diretamente ligada com a crista óssea remanescente, com a altura que seria da minha crista óssea, tá? Então, fica mais ou menos aí 1,5 abaixo da minha margem. A escolha do componente, como a gente disse lá, quanto menor o grau, mais passiva a emergência dessa prótese. Então, mais natural vai ser a emergência para esse tecido, menos vai precisar reabsorver esse tecido. Quando eu trabalho com angulações de emergência na faixa de 45 graus, o que acontece é que eu estimulo a formação do espaço biológico para baixo dessa plataforma. Então, eu reabsorvo aquela crista óssea e eu migro a minha margem apicalmente. Então, se eu quiser preservar a altura de crista com implante Conimorse, eu devo trabalhar com componentes que tenham emergência de 11 graus, ou próximo a 11 graus, tá? 15 graus, como está mostrando aí na figura. Então, um caso de um paciente que chegou, e a gente está abusando disso, porque se eu trato implante imediato em exodontia imediata, qual a diferença vai ser se o paciente chegar com o implante perdido? Então, esse foi um paciente que me procurou com perda de um implante, e eu vou substituir por um novo implante, vai ser imediato. Então, utilizando a tábua óssea, eu vou estabilizar o meu implante e eu vou dar aquela conformação de prótese que a gente viu. Então, a dimensão da região da margem o mais próximo possível do dente, a região abaixo da margem o mais côncava possível para poder estabilizar o conjuntivo, que normalmente eu removo do palato. Essa era a técnica que eu usava até um tempo atrás, usava bastante, eu gosto, que é a técnica linear. Tá?
E aí a instalação daquela coroa imediata e eu vou dar suporte, eu vou dar tecido mole agora para manter essa margem daqui em posição. Até porque na cabeça da gente, a gente imagina que o conjuntivo ele vai manter para mim mais estabilidade de margem. Outro caso, dessa forma daqui, eu vou mostrar que a gente consegue o resultado. E o que parece aqui, o que eu tenho conversado com os alunos, era uma filosofia antiga, porque isso daqui eu trabalhei alguns casos de 2013, 2015. Então, o paciente, eu fazia o implante imediato e eu trabalhava com um componente que eu não queria remover mais aquele componente, para evitar desconexão. Então, tem alguns casos que a gente trabalhava com pilar Conimorse. Então, esse pilar Conimorse ficava travado no meu implante, com torque de 32, e a única coisa que eu ia desconectar era a coroa protética, que está do sulco para fora. Então, aquele espaço biológico ele estava estável ao longo do tempo. Isso daqui era um abrasileiramento que a gente fazia do componente original da Nobel, do componente que realmente era indicado para trabalhar com essa filosofia do One Abutment One Time. Então, está aí o caso, né, o paciente. E quando eu olho isso daqui, ele me assemelha muito um implante do tipo hexágono externo. Então, o que isso quer dizer? A cinta do meu componente protético ele vai estar praticamente na altura do sulco. E o hexágono externo ele deveria estar exatamente nessa posição e não afundado. Eu vou trabalhar, porque eu criei o perfil de emergência ideal, então estou trabalhando aqui na transferência desse perfil de emergência, e eu vou mandar essa transferência para o meu laboratório. E ele vai tentar me mandar depois essa prótese com o máximo de precisão possível para manter esse contorno que foi alcançado. Então tá aí, a gente está na prova ainda do metal, da infraestrutura, e vai ser incluída a porcelana. Mas eu vejo a margem preservada, eu vejo a estética preservada, mesmo na condição que se assemelha a um hexágono externo. Tá? Tá aí o paciente, estou mostrando que a margem dele está em posição, essa daqui é a prótese provisória, mas eu vejo que eu tenho salserização da mesma forma que aconteceria com o hexágono externo. E agora eu começo a entender isso porque eu vejo aquele artigo do Araújo, que ele mostra que quando eu tenho emergência de um componente próximo a 45, eu levo a reabsorção óssea, mesmo utilizando um implante do tipo Conimorse. Quando eu olho a minha prótese nessa região, eu entendo que isso daqui eu transformei no Conimorse num hexágono externo. Então a resposta vai ser muito parecida. E a gente consegue, então, resultados estéticos. Então, o paciente procurou com total ausência dessa tábua vestibular, com a fístula, isso aqui era um implante que estava com periimplantite. A gente fez o primeiro procedimento, conseguiu melhorar a estética do paciente, mas ainda assim está deficiente. A gente vai substituir essa prótese dela para minimizar o trauma na região de mucosa. Então, eu quero trabalhar com prótese parafusada. Então, está aqui o componente, eu vou anatomizar esse componente. Eu tenho essa abertura na região palatina, então isso me permite parafusar mesmo com angulações, com inclinações para vestibular. Está aí o componente angulado. Eu vejo agora o componente em posição com espaço para a minha coroa protética, e agora eu vou trabalhar a minha coroa protética provisória para ser benéfica para nessa margem, para essa mucosa periimplantar. Então eu tenho a região em vermelho do meu espaço crítico, o que vai estar em contato com a margem, que deve ter o mesmo diâmetro que o dente, e eu tenho essa área em cinza, que seria meu espaço subcrítico, que deve ser o mais côncavo possível. Está aí a minha prótese provisória trabalhada, a emergência da minha prótese muito passiva, então não uso mais aquele componente, aquele pilar. Eu tenho trabalhado com os munhões, tá? Mesmo provisórios. E aí está o parafuso. Então, mesmo com algumas angulações, hoje eu consigo parafusar essa prótese, evitando uma prótese cimentada. E aí eu vejo como é muito melhor a emergência do meu implante quando eu trabalho com esse tipo de componente, como eu preservo o osso nessa região. E aí, como a gente está finalizando o caso, essa paciente está em fase provisória ainda, tem algumas correções para fazer, mas a gente consegue melhorar bastante como a paciente chegou e como que a gente está finalizando o caso dela. Então, talvez uma pequena alteração na anatomia dessa coroa já tenha um resultado, mas a gente está deixando aí 3 meses para poder ter a reação dessa mucosa, né, final. Faz 1 mês aí que essa paciente fez o último ajuste. Então, trabalhando em cima desse artigo de perfil crítico e subcrítico, então sempre vou trabalhar com essa concavidade para poder dar o máximo de espaço possível para aquele tecido. Eu não devo mexer na minha prótese, como mostrei aqui, eu não devo mexer com menos de 3 meses. 3 meses é o tempo ideal para eu ter a maturação daquele tecido mole. Entre 3 meses e 6 meses seria o tempo ideal para substituir essa prótese por uma prótese definitiva.
Então, uma área dá suporte para a margem, a outra área permite a cicatrização do tecido mole. Eu consigo avaliar agora, quando eu trabalho com conjuntivo, então eu tenho meu implante de posição, preenchimento do gap, trabalhando com conjuntivo, e eu vejo a manutenção da margem. Só como eu vi naquele primeiro caso, eu também tenho a manutenção da margem sem utilizar o conjuntivo. A diferença que eu vou ver é que essa face vestibular, ela apresenta uma discrepância em relação ao volume, não a margem gengival. Então, quando eu não uso conjuntivo, não quer dizer que eu não vou conseguir alcançar a manutenção da margem, ou estabilidade daquela margem, mas quer dizer que eu perdi o volume daquela mucosa periimplantar. Isso quer dizer que eu não mudei o fenótipo gengival daquele paciente, mas a estética, a manutenção da margem pode ser conseguida mesmo sem o conjuntivo, tá? Então tem um trabalho do Friseira, que a gente colocou também na nossa sistemática, ele diz exatamente isso. O tecido conjuntivo me permite um aumento do volume, me permite uma proteção maior por aumento da mucosa periimplantar, mas ele não quer dizer que é garantia de manutenção da margem. A manutenção da margem vai dar pelo perfil de emergência e pelo contorno dessa região crítica. Mesmo em casos em que não foi feita nenhum tipo de enxertia, seja de preenchimento de gap, seja de tecido conjuntivo, ainda assim os autores encontram melhor a manutenção dessa relação gengiva e dente. Agora, claro que pequenas correções tiveram que ser feitas para poder suprir alguma migração de margem. Então, correções de 0,2 milímetros a 1 milímetro são previstas aí pelos autores para correção quando for sair do provisório para o definitivo. Independente desse tipo de correção, tá, o que se viu, a maioria dos casos conseguiu uma estética excelente, alguns casos tiveram uma estética boa e poucos casos realmente tiveram uma estética insatisfatória. E isso pode ser sem enxertia ou com enxertia. E o que o clínico vê, muitas vezes não é o que o paciente relata. Então, apesar de ter 2 casos com essa relação deficiente de tecido mole, só um dos pacientes se queixou do resultado estético final. Então, clinicamente, para o dentista, recessão de 1 a 2 milímetros, em 21% dos casos, só que só 1%, ou seja, 2% dos pacientes, referiram que não estavam satisfeitos com aquele resultado final. Então, para a gente finalizar essa conversa, está aqui o caso mostrando justamente tudo isso que a gente viu. Então, implante imediato em área estética no paciente que tem fenótipo fino. Foi feita a sobrecorreção com o tecido conjuntivo, foi feita a instalação do implante, foi feita a captura da prótese imediata. E quando esse paciente cicatriza, o que eu vejo é a margem está em posição e eu tenho um volume de gengiva muito interessante. Eu tenho um paciente que perdeu o elemento dentário, o central da mesma forma, e eu vejo a manutenção da margem exatamente do mesmo jeito, sem ter feito conjuntivo. A diferença aqui vai estar que eu tinha um volume de alvéolo e depois do processo de cicatrização, apesar da manutenção da margem, eu tenho uma baixa, eu tenho uma diminuição no volume daquela mucosa. Mas isso não comprometeu a estética, porque meu implante foi feito na posição ideal, foi feito com o suporte adequado para margem e papila. Eu agradeço vocês aí pela paciência, tá? Espero ter acrescentado um pouquinho essa novidade que a gente tem trazido aí esse ano, né? Foi a conversa que a gente estava tendo lá com o professor Jolie, tive a oportunidade de mostrar aí para o professor Fausto, né? Fausto Friseira, estava conversando com o doutor Gustavo Fernandes, de Michigan, e eu acho que foi bem interessante essa conversa, que a gente realmente está trazendo algumas novidades, tirando algum medo e tentando dar evidência para algo que realmente não era evidência científica aí há um tempo atrás. Então, obrigado pela paciência